Este é o Orçamento Sem Segredo, um podcast da Associação da Carreira de Planejamento e Orçamento. Aqui iremos tratar, sem mistérios, um assunto que interessa a todos: a arrecadação e o gasto dos recursos públicos. Vem com a gente! Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Orçamento Sem Segredo, uma produção da ASECOR. Eu sou Fausto Oliveira. A ASECOR é a Associação dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. Você sabia? A Lei nº 13.257 de 2016 estabelece como primeira infância os 6 primeiros anos de vida de uma criança. Em seu artigo 5º, a lei define as prioridades para políticas públicas de primeira infância: saúde, alimentação e nutrição, educação infantil, convivência familiar e comunitária, assistência social à família da criança, cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. Já o Decreto nº 10.770 de 2021 estabelece a agenda transversal e multissetorial da primeira infância. No nível do governo federal, essa agenda é composta por ações dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Educação, da Cidadania, da Saúde, do Turismo e da Mulher, Família e Direitos Humanos. A primeira infância é o tema deste novo episódio do Orçamento Sem Segredo. Hoje, conversamos com a Júlia Rodrigues, consultora legislativa da Câmara dos Deputados na área de orçamento e fiscalização financeira. Ela vai comentar como as crianças brasileiras têm aparecido no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais em anos recentes. Nessa conversa, Júlia afirma que as crianças de 0 a 6 anos não foram priorizadas no projeto de orçamento para 2023. Ela também mostra como a discussão sobre a apuração dos gastos públicos com a primeira infância contribui para o rastreamento das despesas públicas voltadas a outros públicos no âmbito do Orçamento Geral da União. Júlia Rodrigues, obrigado por vir ao Orçamento Sem Segredo. Nós já comentamos aqui sobre o arranjo constitucional entre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Em tese, as prioridades definidas no PPA e na LDO devem ser refletidas na lei orçamentária anual. Nos últimos anos, a primeira infância aparece como prioridade no PPA e nas LDO. Mas nos orçamentos anuais, as crianças de 0 a 6 anos têm sido priorizadas com recursos que atendam seus direitos e necessidades? Sobre essa questão, eu queria primeiramente resgatar que no Plano Plurianual 2020-2023, a primeira infância já constava como uma prioridade. A gente ainda não tinha, a estrutura de governança como nós temos hoje, mas já estava lá colocado que para o próximo período de 4 anos, durante a vigência desse PPA, a primeira infância deveria ter um tratamento diferenciado. No entanto, neste mesmo ano, a gente tem a aprovação da LDO 2020 e a primeira infância não aparece. Então, ainda que nós tenhamos um descasamento entre o envio dos instrumentos, a LDO em abril, o PPA em agosto, mas seria um sinal de cuidado do governo de promover esse alinhamento, ou então, enquanto a LDO estivesse em discussão no Congresso Nacional, que fosse feita uma emenda para a gente garantir aí uma harmonização, uma uniformidade entre os instrumentos de planejamento. E é apenas a partir de 2021 que a LDO passa a trazer a agenda da primeira infância como uma prioridade. No entanto, o que a gente tem observado é que essa prioridade ela tem sido muito mais retórica do que efetiva. Por quê? Porque a mera inclusão no PPA e nas leis de diretrizes orçamentárias de 2021 e depois na de 2022 também, não se traduziram, não se refletiram em uma alocação suplementar, adicional de recursos para a primeira infância. E quando a gente vai olhar para a situação de 2023, ela fica ainda muito pior.
né? Então, vou trazer aqui alguns exemplos de como que o projeto de lei orçamentária para 2023 deixa a agenda da primeira infância numa situação catastrófica, né? E aí a gente pensa, se isso está acontecendo com a prioridade, o que está acontecendo com aquelas outras políticas, né? De enfrentamento à violência contra a mulher, de segurança alimentar, mesmo a política ambiental, que não são prioridades. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto a ser destacado é que o programa de transferência de renda, que hoje prevê um pagamento de R$ 600 para as famílias, para o ano que vem tem assegurado na lei orçamentária apenas R$ 400. Ah, mas colocou na mensagem que vai tentar aumentar para 600. Bom, mas o que está garantido, o que está na lei, o que foi proposto são apenas R$ 400. Né? E a gente sabe que esses recursos vão para as famílias mais pobres do nosso país, famílias que são compostas muitas vezes, né, por uma mulher e seus filhos, né? Então essa é a única renda que essas famílias têm para subsistir. Né? E sem a garantia da continuidade desses recursos, muitas crianças podem ficar sem ter o que comer. Né? Então, assim, a gente já tem hoje, né, o levantamento da Rede Pensan de 33 milhões de pessoas passando fome. Se a gente não garante a transferência de renda em 2023 nos mesmos patamares de hoje, esse número pode ser ainda maior. E só lembrando que a gente tem uma inflação de alimentos que ela é muito alta, então mesmo esses R$600 já são insuficientes para tentar, né, garantir uma alimentação adequada, né, para as famílias e para as crianças. E aí a gente pode tocar num segundo ponto que também dialoga com a questão da segurança alimentar, que é a merenda escolar. Né? Então, a gente tem uma política nacional de alimentação escolar, uma política pública bem sucedida, uma política pública já, né, que está operando há muitos anos, reconhecida internacionalmente. A merenda, ela é uma responsabilidade compartilhada pela União, estados e municípios, mas você tem um papel de indução e de coordenação do Poder Executivo Federal. Então, você tem um repasse per capita, né, para os entes subnacionais, só que esse valor ele não é corrigido desde 2017. Né? Inclusive, esse ano, né, uma tentativa de garantir uma correção pela inflação desses recursos foi vetada. Então, quando você não corrige o valor que é repassado para estados e municípios, você tem uma perda gigantesca na qualidade da alimentação que as crianças vão receber nos espaços escolares, né? Então, assim, sai a comida de verdade, aquele prato de arroz, feijão, salada, uma carne, e entra os produtos ultraprocessados. Ou então, né, a cena terrível que a gente viu agora no mês de setembro, um ovo sendo repartido em 4 pedaços para que as crianças possam comer. Ou então, né, um ato desumano que é você carimbar a mão das crianças para que elas não possam repetir. E a gente sabe, né, que muitas vezes as alimentações que são feitas na escola são as únicas alimentações do dia daquelas crianças. Então, assim, é absolutamente desumano a gente não garantir que essas crianças tenham, pelo menos na escola, uma refeição adequada, né? E isso daí só vai, né, contribuindo para que a gente aumente essa situação de insegurança alimentar de uma grande parte da população brasileira. E acho que é importante a gente destacar também que a fome, ela tem cor e classe social, né? Então, são as famílias mais pobres, famílias majoritariamente negras, que estão mais sujeitas a essa situação. Já que a gente está falando de escola, além de não ter merenda, também a gente não tem recurso previsto na lei orçamentária para 2023 para poder garantir o direito básico das crianças irem para as creches, porque não tem recurso, né? Um levantamento do Todos pela Educação mostrou que para o ano que vem a função educação infantil, que justamente, né, traz os recursos para isso, ela teve uma redução de 95% dos seus valores. São apenas 5 milhões previstos para o ano que vem, para um país da dimensão do Brasil atender as suas crianças.
E, para finalizar, né, o próprio programa Vitrine, que a gente tem um programa na Lei Orçamentária e no PPA, que é o Programa Primeira Infância, ele teve os seus recursos reduzidos em 50% para 2023. E o que eu acho importante aqui pontuar é que todos esses números só reforçam que o orçamento público ele não é um instrumento técnico, né? Mas ele é eminentemente político e é ele que traz quais são as reais prioridades de um país. Eu posso colocar no PPA, eu posso colocar na LDO, na mensagem presidencial, no meu discurso, mas quando a gente vai ali efetivamente ver aquilo que está sendo alocado, é que a gente consegue enxergar aonde que estão as prioridades. E por tudo aquilo, né, que eu já comentei aqui e pelas outras ações também que estão na lei orçamentária para 2023, a gente pode concluir que a primeira infância não é uma real prioridade. Vamos ouvir agora um trecho da notícia: Governo ignora orçamento, extingue benefício e auxílio creche fica no papel, publicada em 17 de setembro de 2022 no site do UOL. O prometido pagamento direto a creches particulares para que recebessem crianças de até 4 anos de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil não saiu do papel e dificilmente sairá, pelo menos este ano. O pagamento de creches fazia parte do conjunto de ações previstas no escopo do Auxílio Brasil, que substituiu de uma vez vários programas sociais federais. No caso, o Auxílio Criança Cidadã substituiu o programa Brasil Carinhoso, que incentivava prefeituras a matricular crianças do Bolsa Família em creches. Para 2022, o governo federal reservou 137 milhões de reais no orçamento para custear esse novo auxílio. Entretanto, nenhum centavo foi gasto nem sequer empenhado. A consequência, não há crianças atendidas pelo programa. Além de não pagar por vagas, o governo Bolsonaro reduziu os investimentos para a construção de creches e pré-escolas pelo país. Segundo a reportagem da Folha, o MEC, Ministério da Educação, terminou 2021 com 101 milhões pagos para obras de creches em prefeituras, 80% menos em relação a 2018, último ano do governo Michel Temer, do MDB, quando esse investimento em valores atuais foi de 495 milhões de reais. Fora isso, em abril, 2.400 obras de creche estavam paradas ou atrasadas pelo país, segundo o levantamento da ONG Transparência Brasil. Falando um pouco mais sobre a priorização das crianças nas leis orçamentárias federais, você poderia nos explicar o que é a Agenda Primeira Infância? Claro, vamos sim conversar sobre a Agenda Primeira Infância. Mas para isso eu queria voltar lá em 2016, que é quando a gente tem a aprovação de uma lei que é conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, né? Essa lei é fruto de uma mobilização, né, da sociedade civil, um forte engajamento também do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dentre, né, um dos aspectos da lei, ela prevê que a União, né, deve informar a sociedade o quanto está sendo gasto anualmente com o conjunto de programas e ações para a primeira infância. E a lei diz mais, né? Diz ainda que a União deveria também coletar essas informações dos valores aplicados por estados e municípios. A gente ainda não conseguiu chegar lá, mas isso tem que estar no horizonte, né? E, né, em decorrência, né, dessa lei, a gente tem a edição de um decreto em 2021 pelo Poder Executivo instituindo a Agenda Transversal e Multissetorial da Primeira Infância, né, que é justamente, né, um espaço constituído pelos principais ministérios que dialogam com o tema, né? Então, educação, cidadania, saúde, cultura, segurança, né? Para que esses ministérios, né, possam, né, informar o que eles fazem, o que está sendo gasto com a primeira infância. Só que a gente sabe que cada ministério também tem uma forma particular de organizar a sua programação. Então, em fevereiro desse ano, o Ministério da Economia publicou uma portaria regulamentando, né, como que essas informações orçamentárias, né, e também as metas físicas deveriam ser informadas para que o Ministério pudesse consolidar, né, e divulgar a agenda transversal e multissetorial
da primeira infância, né? E aí eu acho importante, né, a gente detalhar que, embora haja todo esse esforço, né, de coordenação por parte do Ministério da Economia, são os ministérios setoriais aqueles que efetivamente, né, estão implementando as ações da primeira infância. Então a gente precisa contar também com a adesão dos ministérios setoriais para que eles se empenhem, né, em detalhar esses gastos e informar a sociedade, cumprindo assim o que diz a lei do marco legal. Do ponto de vista dos gastos, essa metodologia da Agenda Primeira Infância, ela divide as despesas em 3 grupos, né? O primeiro grupo seria aquele no qual seria possível identificar que aquelas ações são exclusivas para a primeira infância. Então, acho que o exemplo mais claro disso é o programa Primeira Infância, né? Um programa implementado pelo Ministério da Cidadania, no qual são realizadas visitas às famílias com primeira infância para que elas sejam, né, capacitadas e informadas sobre, né, melhores práticas para poder lidar e estimular as crianças. Então esse aí seria um exemplo, né, de uma despesa exclusiva da primeira infância. A gente tem, né, um segundo grupo que seria aquele, né, de despesas não exclusivas, né, que, ou seja, são despesas que, embora não direcionadas exclusivamente à primeira infância, né, as impacta significativamente. E aí acho que um exemplo também bem claro seria a questão da vacinação, né? A gente tem vacinação para várias faixas etárias, mas a gente tem lá toda a caderneta, um conjunto de vacinas que são aplicados ali, né, durante a primeira infância das crianças. Então esse seria um exemplo de despesas não exclusivas, essa despesa global de vacinação. E o terceiro grupo é o que é chamado de despesas difusas para a primeira infância, né, que são despesas mais amplas, né, que a priori não contribuem, né, diretamente para a primeira infância, mas podem produzir efeitos sobre elas, né? E aí, assim, é um conjunto mais amplo. Cada ministério, por exemplo, vamos pensar lá no Ministério da Cultura, a que a gente tinha antigamente, aquele programa dos pontos de cultura, né? Então o Ministério pode entender que, embora não voltado diretamente para a primeira infância, os pontos de cultura possam ser um espaço importante, porque os pais frequentam e acabam levando seus filhos, mas aí fica a critério de cada ministério incluir ou não essa determinada ação. Então, o Ministério da Economia, ele sistematizou esse conjunto de informações, 6 ministérios enviaram os dados, né, e eles fizeram uma publicação que está disponível no site do Ministério da Economia com esse conjunto de programas e ações voltados à primeira infância, né, separados nessas 3 categorias de gastos: despesas exclusivas, né, despesas não exclusivas, mas com forte impacto, e o terceiro grupo, que seriam essas despesas de natureza mais difusa. Só que, paralelo, né, a essa iniciativa do Poder Executivo, houve também, né, nos últimos anos, um conjunto de esforços, né, levados a cargo pela comissão, né, da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, junto com algumas organizações da sociedade civil, como o Unicef, né, e mesmo alguns órgãos governamentais, como o IPEA, né. Então foi formado, né, um grupo de trabalho interinstitucional, né, participação, então, né, do Poder Executivo Federal, do Poder Legislativo, de organizações da sociedade civil, né, do Conselho Nacional de Justiça também, para, né, estudar as formas de se apurar e de se calcular os gastos para a primeira infância, porque a gente já teve outras experiências aqui no Brasil, né? Na verdade, quando a gente faz um resgate histórico, desde 95, o IPEA, junto com o INESC e com a Fundação Abrinq, trabalha nessa questão da apuração do gasto para crianças e adolescentes, e a gente também tem outras experiências, né, internacionais que podem ser adaptadas aqui para a realidade brasileira.
Então, esse grupo de trabalho, ele funcionou durante alguns meses, né? Foram feitas várias reuniões e o resultado disso é que está disponível como um texto para discussão do IPEA, uma proposta de metodologia para apuração do gasto para crianças e adolescentes, então é mais amplo do que primeira infância, mas tem também um segundo documento que é a adequação dessa metodologia para especificamente a primeira infância. E aí, fruto desse trabalho de mapeamento, né, está divulgado na página do Siga Brasil do Senado Federal a evolução desses gastos. Então, acho que é uma ferramenta muito útil para toda a sociedade, já tem uma consulta pronta, que qualquer cidadão pode entrar na página do Siga Brasil e visualizar ano a ano quanto que está sendo gasto, tanto com criança e adolescente, quanto com recorte específico da primeira infância, né? Só para concluir que as duas metodologias elas têm pontos em comum, mas são metodologias distintas. E acho que a existência dessa pluralidade, né, de metodologias só contribui para enriquecer o debate. Identificar gastos públicos voltados para o atendimento de demandas de grupos específicos, como crianças, idosos ou pessoas com deficiência, é um desafio. Como a agenda da primeira infância lidou com ele? A solução encontrada poderia ser útil para rastrear os gastos com outros grupos no orçamento? Bom, realmente, né, esse é um desafio enorme que a gente tem, porque o orçamento, do ponto de vista de quem está ali no Ministério executando, né, implementando as políticas públicas, ele quer que seja o mais genérico possível, né? Porque quando você tem uma dotação ampla, você consegue desenvolver, né, várias atividades dentro dessa dotação e não precisa ficar pedindo remanejamento, solicitação de crédito, né, nem para o órgão central, nem para o Congresso Nacional. Então, a gente sempre tem essa tensão entre o que o gestor da política pública demanda em termos de flexibilidade para conseguir, né, se organizar ali frente aos imprevistos e o nível de transparência que o Congresso Nacional e que a sociedade exigem, né? Então, acho que essa é uma tensão permanente e essa dificuldade da gente identificar gastos por públicos específicos, ela é histórica, né? A gente já teve em governos anteriores grupos de trabalhos, né, temáticos, então o GT da Juventude, pessoa com deficiência, povos indígenas, crianças e adolescentes, e é sempre essa mesma dificuldade em conseguir identificar precisamente o que vai para um determinado público, porque você tem uma criança que ela também é deficiente, você tem uma criança que também é indígena, né? Então como é que a gente faz esses cruzamentos? Mas, né, a despeito de todas essas dificuldades, a gente tem visto aí, né, metodologias sendo propostas para apurar esses gastos. E se a gente pensar, então, né, no gasto de criança e adolescente, ou mesmo, né, no orçamento mulher que foi divulgado pelo Ministério da Economia neste ano de 2022, a gente vê que basicamente são dois grandes grupos, né? Aquilo que a gente consegue afirmar com certeza que é um gasto determinado, né, direcionado para aquele público. Então, no caso do orçamento mulher, a gente tem ali as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, né? No caso do orçamento criança, a gente pode pensar nas ações de creche, né, que são voltadas especificamente para essa faixa etária. E aí depois a gente cai, né, num grande buraco negro, que são esses outros gastos nos quais é muito difícil a gente apropriar. Então, por exemplo, os gastos da saúde. A gente tem os gastos da saúde com a atenção primária. Como é que eu vou saber o quanto desse gasto com a atenção primária vai para as crianças ou vai para as mulheres? E aí, tradicionalmente, né, o que tem sido feito é uma apropriação em termos do percentual desse grupo específico na população. Então, se eu tenho metade de mulheres na população, eu vou supor que metade dos gastos da atenção primária são destinados às mulheres, né? Só que isso ainda é uma medida muito imprecisa, né? Porque, por exemplo, nesse caso da saúde, a gente sabe que as mulheres procuram mais os serviços de saúde do que os homens. Então, será que é 50% mesmo que vão para as mulheres? Como é que a gente faz essa apuração melhor? E aí o que a metodologia do IPEA para apuração do gasto com criança e adolescente trouxe
de forma muito interessante é a gente se aproximar dos registros administrativos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Cadastro Único, né, que é a fonte de informações para o pagamento do Auxílio Brasil. Então, a partir dos dados do Cadastro Único, eu consigo fazer um recorte, né, de quantas são as mulheres ou de quantas são as crianças. Então, assim, eu já vou refinando o meu cálculo e já vou tornando ele mais preciso, né, mais próximo da realidade. O grande desafio é que muitas vezes os registros públicos, né, eles não são divulgados, né, com uma periodicidade definida, né, a gente não consegue o acesso tão facilmente, tem toda a questão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados para poder trabalhar com essas bases, né, elas não podem ser identificadas, mas eu acho que é um caminho bem promissor da gente qualificar, melhorar os dados dos registros administrativos para que eles possam, né, contribuir para essa apuração, né, dos gastos com públicos populacionais específicos. Acho que um outro caminho também é a gente avançar nos marcadores gerenciais do orçamento público, né? Então, assim, reconhecendo que é preciso ter uma flexibilidade para que o gestor consiga fazer as suas entregas, nós temos alguns marcadores que eles são gerenciais, né? E aí eu acho que o grande exemplo é o plano orçamentário. Então eu tenho ali a minha ação prevista na lei, mas o gestor ele pode detalhar essa ação em grupos populacionais específicos, né? Então eu tenho uma ação de promoção dos direitos humanos, eu separo ali o que vai para a mulher, o que vai para a criança, o que vai para a pessoa com deficiência, a população em situação de rua. Então, acho que assim, né, avançar nessa discussão, criar essa cultura, né, de você ter planos orçamentários, né, que possam detalhar esses públicos seria um grande avanço. E no plano plurianual, a gente tem metas, mas que são metas muito amplas e genéricas, né? Mas o PPA 2020-23, ele traz um instrumento interessante que são os resultados intermediários, os RIs. E aí eu acho que seria um grande avanço se a gente conseguisse fazer a ligação dos resultados intermediários com os planos orçamentários, né? Porque aí a gente conseguiria, né, identificar de forma bem mais acurada, né, quanto que cada iniciativa está recebendo de recurso e acompanhar e monitorar se esses recursos estão aumentando ou diminuindo. E, por fim, né, uma outra possibilidade seria a gente avançar em algum classificador orçamentário, né, que pudesse ser adaptado para dar conta, né, dessa questão dos públicos específicos. Então, assim, a gente tinha, né, um classificador orçamentário que era para apurar o cálculo do resultado primário, né, o RP. E esse indicador ele foi adaptado para poder fazer a marcação dos tipos de emendas. Então, assim, os classificadores orçamentários, eles não estão dados, eles também se transformam, né? Então, a gente pode pensar aí, né, numa utilização de um classificador para isso. Um outro classificador que também se transformou é o classificador do IDUSO, que hoje ele permite a gente acompanhar se os mínimos constitucionais destinados à saúde e educação estão sendo cumpridos. A função original do IDUSO não era essa, mas ele se transformou, né? Então, acho que a gente também tem essa possibilidade, né, de ou criar ou transformar um classificador orçamentário de tal forma que possamos identificar, né, as despesas associadas a esses grupos populacionais específicos. Júlia, em sua opinião, o que poderia ser feito para aperfeiçoar a integração entre os instrumentos de planejamento, orçamento e gestão? Bom, só pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Eu acho que um primeiro ponto seria reconhecer que as políticas públicas lidam, né, com temas cada vez mais complexos e interligados e que não é possível mais tentar resolvê-los de forma unissetorial. Então, por exemplo, né, questões como gênero, raça, etnia,
o meio ambiente não são exclusivas de uma única pasta, de um único ministério. Não, né? Esses temas eles deveriam estar presentes em toda a esplanada. Então, quando eu estiver, né, pensando na minha política energética, eu tenho que considerar a questão ambiental. Quando eu estiver pensando na minha política de segurança pública, eu tenho que considerar a questão racial. Né? E os próprios instrumentos, pelo menos os instrumentos tradicionais, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, eles não refletem, né, esses novos temas, esses temas emergentes. Então, eu acho que a gente precisa avançar para que cada um deles, dentro da sua especificidade, né, possa tratar dessa temática. Num passado recente, né, a gente já teve algumas iniciativas bem importantes no plano plurianual de tratar a questão da transversalidade, mas infelizmente, né, esses avanços se perderam, mas eu acho que a gente já tem acúmulo para conseguir propor coisa nova aí para o próximo PPA, que deve ser elaborado no ano que vem. Acho que um outro elemento central também é a gente resgatar a participação social nos instrumentos de planejamento. Né? Novamente, a gente já chegou a ter, né, uma experiência premiada internacionalmente, né, da participação social no plano plurianual, e com o passar dos anos, essa experiência também foi finalizada. Acho, né, que a gente já tem acúmulo para poder resgatar novamente e dar mais alguns passos, seja utilizando aí, né, novas tecnologias, seja se apropriando de experiências subnacionais. Acho que a gente conhece muito pouco, né, o que estados e municípios fazem em termos de inovações, né, no campo do planejamento e do orçamento. Acho que a gente esquece que a gente tem 27 estados e 5.500 municípios que também elaboram, né, seus instrumentos, e a gente poderia, né, conhecer e se apropriar aí das melhores práticas para incorporar aqui no nível federal. Né? Acho que do ponto de vista gerencial, a gente também poderia avançar, né? Eu comentei anteriormente, acho que a interligação dos planos orçamentários que existem na LOA com os resultados intermediários que estão previstos no PPA dão uma liga interessante para a gente, né, conseguir acompanhar mais a fundo o que cada ação faz. Né? As ações são muito genéricas, cabe muita coisa ali dentro e muitas vezes a gente se perde, né, com informações amplas demais. E quando a gente faz essa ligação, né, desses atributos aí gerenciais, eu acho que a gente pode ter um ganho importante. Acho também que tem alguns elementos, né, da lei orçamentária e do plano plurianual que poderiam dialogar melhor. Né? Então, cada ação ela tem um produto. Né? Esse produto ele dialoga com as metas, com os resultados que estão colocados lá no PPA? Não, por quê? Né? Como é que a gente faz, como é que a gente aproxima, então, para garantir, né, uma maior integração entre todos os instrumentos. E, por fim, acho que um ponto bem importante é que esses 3 instrumentos, para além, né, do seu caráter aí fiscal, de buscar a responsabilidade fiscal, a sustentabilidade, eles também são instrumentos importantes para a promoção do desenvolvimento e redução das desigualdades. Então, acho que ter em mente, né, esse duplo papel de cada um deles é fundamental para que a gente consiga avançar. Bom, acho que é isso. Obrigado aí a todos e todas. O podcast Orçamento Sem Segredo é produzido pela ASECOR. O roteiro e a apresentação são meus, Fausto Oliveira. A edição e sonorização é de Tomás Tavares. A identidade visual é da Ruas, Rede Urbana e Ações Socioculturais. Esse 4º episódio contou com a consultoria de roteiro de Elaine de Melo Xavier e Márcio Gimeni. E utilizou trechos da notícia Governo ignora orçamento, extingue benefício e auxílio creche fica no papel, publicada em 17 de setembro de 2022 no site do UOL.